Graça e paz. Eu sou o pastor José Henrique e aqui na Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Nova Aurora estamos estudando a revista Palavra Viva, da editora Cultura Cristã. Tema trimestral: o batismo e a ceia do Senhor. Lição 1: o pacto e os sacramentos. Texto básico, Gênesis 15. Introdução. O pacto de Deus com os homens é a garantia de cuidado eterno e certeza de um relacionamento íntimo com o Senhor. Em toda a Bíblia, encontra-se a ênfase constante da realidade da promessa da presença do Senhor Deus, da aliança com o seu povo. Eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Confira, Êxodo 6, 7, Jeremias 7, 23, 30, 22. Como expressão dessa realidade, podemos observar que o Senhor Deus estabeleceu uma relação pactual com vários indivíduos no decorrer da história. Noé, Gênesis 6:18, Abraão, Gênesis 15:18, Israel, Êxodo 24:8 e Davi, Salmo 89:3. Os profetas de Israel enfatizavam o tempo da nova aliança, Jeremias 31:31. E além disso, Jesus descreveu a última ceia fazendo uso de conceitos pactuais, Lucas 22:2. O pacto deve ser compreendido como um instrumento de redenção e garantia da vida em sua plenitude, conforme afirmada por Deus, que se caracteriza como um relacionamento de amor que se expressa por meio dos sacramentos, batismo e ceia do Senhor. Tópico 1: conceito e características do pacto. A. Conceito de pacto. O que é o pacto ou a aliança, conforme nos apontam as Escrituras? Adotaremos como resposta a essa questão a conceituação elaborada por Palmer Robertson. Abre aspas. Aliança é um pacto de sangue soberanamente administrado. Quando Deus entra em relação de aliança com os homens, ele, de maneira soberana, institui um pacto de vida e morte. A aliança é um pacto de sangue, ou um pacto de vida e morte, soberanamente administrado. Fecha aspas. O Cristo dos Pactos. Editora Cultura Cristã. O Senhor Deus é quem determina os limites e responsabilidades concernentes à aliança com o homem. Não há barganhas com Deus, porque a aliança é divinamente administrada em todos os seus termos. B. Características do pacto. A primeira característica do pacto que precisamos salientar é que ele deve ser compreendido como algo que liga pessoas, Deus e o homem, em um relacionamento pautado por um laço inviolável, um compromisso inseparável entre as partes, que se comprometem uma com a outra. Nas Escrituras,
A forma habitual do estabelecimento de um pacto se dá por meio de uma declaração verbalizada e proposicional. Gênesis 21, 23, 31, 53, Êxodo 6, 8, 19, 8, 24, 3 e 7, Deuteronômios 7, 8 e 12, 29, 13, Ezequiel 16, 8. É por meio da palavra que o Senhor estabelece sua aliança com o homem. O ato do pronunciamento verbalizado é caracterizado essencialmente pela graça, a qual o Senhor define como a base do seu relacionamento com o homem, um relacionamento graciosamente amoroso. A segunda característica a ser evidenciada é que se trata de um pacto de sangue, ou seja, um pacto de vida ou morte. Quando Deus entra em um relacionamento gracioso com o homem, ele nunca se pauta pela informalidade. Quando, no Antigo Testamento, fala-se em fazer uma aliança, a expressão significa literalmente cortar uma aliança. Em Gênesis 15, animais são cortados por Abraão em uma cerimônia dramática. Assim, a divisão do animal simboliza um penhor de morte no momento do compromisso da aliança. Os animais desmembrados representam a maldição que o autor do pacto invoca sobre si mesmo, caso viole o compromisso que fez. Portanto, as Escrituras falam do relacionamento pactual com o Senhor como um pacto de sangue ou um pacto de vida ou morte, pois exige um compromisso vital por parte do homem, em obediência à aliança firmada. Nas Escrituras, o sangue representa a vida. Em havendo quebra da aliança, somente por derramamento de sangue haveria livramento. Hebreus 9, 22. É a partir desse conceito que devemos compreender a morte de Cristo como um sacrifício substitutivo, pois Cristo morreu para substituir aquele que quebrou a aliança e, portanto, fora condenado à morte. Por fim, trata-se de um pacto soberanamente administrado pelo Senhor Deus da aliança. O Deus soberano vem até o homem, miserável e pecador, para estabelecer com ele um relacionamento de amor divinamente administrado e determinado unilateralmente, conforme o conselho de sua grandiosa vontade. Como afirma Robertson, abre aspas, o Criador Todo-Poderoso de todas as coisas não deixa os termos de sua aliança aos caprichos e fantasias da nossa imaginação. O Senhor, em sua própria sabedoria, estabelece limites da bênção e da responsabilidade em suas alianças. Fecha aspas. O Cristo dos pactos. Não existem barganhas com Deus no que concerne aos termos e responsabilidades do homem
do contexto pactual, porque não se trata de um contrato firmado entre partes iguais, mas sim uma aliança determinada em seus termos pelo Deus Criador de todas as coisas, que vem ao homem pecador para entrar em uma aliança de vida ou morte com esse miserável e indigno de promover a sua própria salvação. Cristo é o cumprimento da aliança. Tópico 2. Símbolos do pacto. Podemos observar, ao longo das Escrituras, que o Senhor Deus faz uso de símbolos do pacto para nos comunicar verdades eternas. O batismo e a ceia do Senhor são sinais que comunicam a unidade existente entre Cristo e a Igreja. Sinais que possuem sua base fundante no Antigo Testamento. Devemos lembrar enfaticamente que o sinal somente possui valor quando seu sentido está comprometido com aquele que o sustenta. Neste caso, o próprio Deus é a garantia das relações simbolizadas. Esses sinais da aliança apontam a concretude do compromisso do Senhor Deus em estar em um relacionamento íntimo com o seu povo. A ceia do Senhor. O Senhor Deus apareceu a Abraão para entrar em aliança com ele. Gênesis 12, 1 a 3. Confira 13, 14 a 16. O tempo foi passando e aparentemente a promessa tardava a ser cumprida aos olhos de Abraão. Nenhuma terra havia sido recebida, nenhum filho nascera. Surgia então a necessidade de um fundamento para a certeza do patriarca. Em Gênesis 15, o Senhor aparece novamente a Abraão, que prontamente pergunta como poderia saber que receberia o cumprimento da promessa. O Senhor disse-lhe que tomasse uma novilha, uma cabra e um cordeiro, todos de 3 anos, além de uma rola e um pombinho. Abraão tomou os animais, à exceção das aves, e partindo ao meio, organizou as partes. Ao cair da tarde, o Senhor confirmou a promessa, e um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passa entre os pedaços, e fez o Senhor aliança com Abraão. Gênesis 15, 18. A garantia do cumprimento da promessa fora dada pelo Senhor a Abraão. Do mesmo modo que os animais foram cortados, Deus também seria cortado se falhasse em cumprir as promessas. Obviamente, algo impossível de acontecer. Contudo, a dramaticidade do ato estabelece a certeza do cumprimento da palavra. Somente Deus passou por entre as partes dos animais. Portanto, o Senhor assumiu as obrigações do cumprimento de ambas as partes da aliança, dando garantia total de sua realização. Esse texto relata que o Senhor Deus faz uso de símbolos e sinais para nos dar a garantia do cumprimento das promessas feitas por Ele a nós. Do mesmo modo, a ceia do Senhor aponta ao cumprimento da promessa de vida eterna.
Assim como o pacto, também a ceia do Senhor se caracteriza pela vida e pela morte. Contudo, é a morte de Cristo, simbolizada pelo pão e pelo cálice, que garante a vida eterna ao eleito. Deus toma para si a responsabilidade do cumprimento de ambas as partes da aliança. Portanto, no sinal encontramos um selo de libertação, a comunhão com Deus e a garantia de vida eterna em Cristo Jesus. B. Batismo. A despeito da dramaticidade do relato de Gênesis 15, já no capítulo seguinte, Abraão procura resolver o cumprimento da promessa de uma descendência segundo suas próprias forças por meio da serva Agar. O pai da fé não esperou a provisão do Senhor em cumprir sua promessa, evidenciando assim a necessidade do estabelecimento de um sinal duradouro. Em Gênesis 17, a aliança é confirmada, versículos 1 a 8. Contudo, Abraão é responsabilizado pessoalmente, devendo circuncidar todo macho ao 8º dia de nascido, versículos 9 a 14. Desde o início, abre aspas, a aplicação do selo da aliança nas crianças as compromete a fidelidade em manter os votos pelos quais elas são obrigadas na aliança, fecha aspas, como afirma Robertson. O sinal comunicava a toda a humanidade a necessidade de purificação, a santidade indispensável para ser consagrada ao Senhor. A circuncisão também apresentava um testemunho de pertencimento do indivíduo à família da aliança. Consequentemente, apontava o recebimento certo da promessa de vida. Robertson nos ensina que, abre aspas, esses mesmos princípios se aplicam ao batismo na nova aliança. A cerimônia sempre sela uma pessoa na membresia da comunidade organizada da aliança, a Igreja. Porém, para o eleito de Deus, ele também os sela na possessão final das realidades associadas à consagração a Deus, incluindo a purificação e o perdão de pecados. Fecha aspas. Tópico 3. Sobre o sacramento. A palavra sacramento, de origem latina, foi utilizada pela primeira vez na história da Igreja por Tertuliano, por volta do 2º século DC, da Vulgata Latina, para traduzir a palavra mistério, do grego. Confira Efésios 5,32, 1 Timóteo 3,16, Apocalipse 1,20, Apocalipse 17,7. Segundo as Escrituras, encontramos 2 sacramentos, o batismo e a ceia do Senhor. Os sacramentos são considerados expressões de fé e de obediência a Deus e nos comunicam a morte e a ressurreição de Cristo, bem como a nossa participação nos benefícios da redenção em Cristo. Eles são a mensagem visível do Evangelho de Cristo. Leia Mateus 28,
19 a 20, Atos 2, 38, Romanos 6, 3 a 5, 1 aos Coríntios 11, 23 a 27, Colossenses 2, 11 a 12. João Calvino define o sacramento como o sinal externo mediante o qual o Senhor nos sela a consciência as promessas de sua benevolência para conosco, a fim de sustentar-nos a fraqueza da fé, e nós, de nossa parte, atestamos nossa piedade para com ele, tanto diante dele e dos anjos, quanto junto aos homens. É possível defini-lo, inclusive de forma mais sintética. De outra maneira, sacramento é o testemunho da graça divina para conosco, confirmado por um sinal externo, com mútua testificação de nossa piedade para com ele. As Institutas, Editora Cultura Cristã. Conclusão. O pacto que o Senhor Deus firmou com o homem é um pacto de vida. Portanto, é a garantia de cuidado eterno e certeza de relacionamento íntimo com ele. Os sacramentos representam esse cuidado gracioso do Senhor para conosco, pois nos comunicam a realidade da redenção que recebemos por meio da morte sacrificial de Cristo Jesus, nosso Senhor, bem como a certeza da vida em sua plenitude desde o tempo presente, vida que se estenderá até a eternidade pelos séculos sem fim, para todo o sempre. Aplicação. Que segurança você encontra no pacto de Deus feito com você? Como a compreensão de que os sacramentos são símbolos do pacto afetam a sua vida? Concluímos a leitura da primeira lição da revista Palavra Viva, com o título trimestral O Batismo e a Ceia do Senhor, capítulo 1, que foi lido, título O Pacto e os Sacramentos. Quero aproveitar esta oportunidade para convidá-lo a ler também os meus livros. Você é o que você fala e você é o que você planeja. Que Deus te abençoe ricamente. Um forte abraço, fique na paz. Até a próxima, se Deus quiser.